Olá, moçada dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marciano, falando de mais uma aula de matemática que vamos trabalhar ainda nesse momento remoto na Escola Júlio Alencar Fontinelli, os terceiros anos A, B, C, D e E. Vamos falar de números racionais, que envolve os decimais, as frações e as porcentagens, ok? Espero que tirem suas dúvidas, que possa ajudá-los a desenvolver melhor as atividades e que possam resolver situações, problemas do cotidiano que envolvem esses conceitos, tá certo? Eu começo aqui a nossa aula com a aritmética dos racionais. O que é a aritmética dos números racionais? Bom, pessoal, consiste em a gente resolver problemas de matemática utilizando números racionais. Dessa forma a gente trabalha com números racionais e operações, tá certo? Eu vou citar aqui algumas ideias de números decimais, por exemplo. Os racionais se dividem em decimais, porcentagens e frações. Por exemplo, o que é um número decimal? É um número que apresenta uma parte inteira e uma parte fracionada, uma parte quebrada, né? Podemos dizer assim, é uma parte decimal chamada. Por exemplo, aí eu tenho 2,5 L, estou chamando de 2,5 litros, se eu estiver falando de capacidade. Ou 5,35, quando eu uso a nomenclatura financeira de números reais, eu estou dizendo que eu tenho R$ 5,35. Ou então, se eu represento uma medida de comprimento, 1,72 metros, ou 1,72 centímetros, poderíamos dizer assim, né? Então, um exemplo de números decimais está aí, apresentado em medidas de capacidade, em sistema monetário, dinheiro, e em medidas de comprimento. Se eu quiser falar das frações, por exemplo, é um outro exemplo de números racionais, eu vou aqui relembrar, por exemplo, o meio litro, né? Meio é a metade, 1/2, meio litro. Eu tenho aqui 1/4 da hora, ou seja, a hora dividida em 4 partes, né, dá 15 minutos, 1/4 de uma hora é 15 minutos. 15, 15, 15, 15, já que uma hora tem 60 minutos. E 2/3 da pizza, por exemplo. Você vai lá na pizzaria e come 2/3 da pizza. São exemplos do cotidiano em que as frações estão presentes. Olha aí. 1/2, 1/4, 2/3. E depois vem as porcentagens. A porcentagem é aquela nomenclatura que apresenta esse símbolozinho, né, de porcentagem aqui, ó. Quando eu falo 10% da população, 5% de desconto numa compra, 3,5% do aumento ou da diminuição de um salário. Então, quando a gente estiver falando de porcentagem, a gente vai associar algum desses conceitos em situações do cotidiano, tá bom? Então, fiquem atentos aí para a gente resolver alguns problemas que estão em SPAES, em Enem, em avaliações externas e em avaliações internas do nosso terceiro ano, tá bom? Então, por exemplo, vou começar aqui com alguns exemplos. Um exemplo bem básico. Na compra de um sanduíche de R$ 4,50, um refrigerante de R$ 5,30 e uma sobremesa de R$ 3, quanto pagarei ao total? E aí, isso é um problema bem simples, né? O cara só vai somar esses números. É uma soma de números decimais. 4,50 mais 5,30 mais R$ 3. Dá um total, se a gente somar e fizer aquela somazinha de números decimais, vírgula abaixo de vírgula, a gente vai encontrar exatamente R$ 12,80. É um problema básico, um exemplo, que envolve números decimais. Um problema que envolve agora, por exemplo, fração. 1/3 do meu salário, R$ 1.500 é o meu salário, é gasto com alimentação, que é uma situação problema. Qual o custo de alimentação? Ou seja, o cara gasta 1/3 de 1.500 só com alimentação. Ou seja, quanto é que ele gasta com alimentação? Bom, 1/3 de 1.500, como é que a gente representa isso? 1/3 de 1.500 é exatamente 1/3 vezes 1.500. Toda vez que a gente for calcular a fração de um valor, a gente multiplica essa fração por um valor, né? 1/3 vezes 1.500, ou seja, 1 vezes 1.500 dá 1.500 dividido por 3. E 1.500 dividido por 3 é 500. Então, 1/3 do salário dele, que é R$ 500, do total 1.500, ele gasta com alimentação. Ok? Esse é um exemplo de fração. Um momento em que aparece no cotidiano porcentagem. Em que situações aparece porcentagem? Por exemplo, a população de uma cidade é 60 mil habitantes.
Se 5% foi vacinada contra o Covid, olha aí, 5% da população, bem atualizada, foi vacinado contra o Covid. Qual o número de pessoas vacinadas? Aí, a perguntazinha, né? 5% dessa população de 60 mil habitantes. Como é que a gente faz isso? Vamos calcular 5% de 60 mil. Como é que calcula 5% de 60 mil? A fração 5% é a fração, a representação fracionária dela é 5 sobre 100. Então, tu está calculando 5% de 60 mil, transforma em fração. 5 sobre 100 vezes 60 mil. Né? E aí multiplica. 5 vezes 60 mil dividido por 100, ou então você ganha aqui tempo. Ó, cancela 2 zeros do 60 mil com 2 zeros do 100. Aí fica 5 vezes 60 apenas. 600, quer dizer. 5 vezes 600 é exatamente 3 mil. Então, população que foi vacinada dos 60 mil corresponde a 3 mil habitantes. Então é um exemplo. Você está vendo aí 3 exemplos que aparecem números decimais, fração e percentual ou percentagem, tá bom? São exemplos do cotidiano que a gente se depara com esses problemas, né? Mas vamos resolver aqui questões que estão apresentadas aí em avaliações externas. Por exemplo, vamos ver números decimais no Enem. Como é que seria uma questão de números decimais no Enem? Tipo assim, ó. Isso aqui foi no Enem de 2017. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando essa pérola. Tá vendo aí, ó? Pulseirazinha, as meninas utilizam essa pulseira, né? E a pulseira toda feita de pérolazinhas esféricas. Tá faltando aí uma pérola, caiu uma pérola. O que vai acontecer? Bom, ele levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. Ou seja, essa pérolazinha que está faltando aqui, o diâmetro dela é 4 milímetros. O que é diâmetro? Diâmetro é aquela corda máxima ou a largura da pedra, né? Vamos dizer assim, da pérolazinha. A largura da pérola é 4 milímetros. Não é o contorno, não. É a largura, a distância de um ponto a outro passando pelo centro. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a esse aqui, ó. Não tinha o mesmo diâmetro, que era 4 milímetros. Ele tinha 4,025, 4,100, tudo milímetro. 3,970, 4,080 e 3,099 milímetros. Mas o cara precisava de uma pérola para colocar aqui. A pessoa precisava de uma pérola para colocar aqui na sua pulseira que tivesse diâmetro igual a 4 milímetros. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. Ou seja, qual desses diâmetros aqui, ó, 4,025, 4,100, 3,970, 4,080 e 3,099, se aproxima mais de 4 milímetros? Qual o valor que está mais próximo? Como é que eu vou saber disso? Aí ele pergunta: a pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Aí está aí as opções, ó, que são os valores que aparecem aqui, né? Diâmetro de cada pérola que ele tem disponível. Bom, como é que a gente vai saber resolver esse problema? Esse é um problemazinho básico de número decimal. A gente vai ter que fazer a diferença aí na solução. A diferença que se aproxima do diâmetro original. O diâmetro original ele mede 4 milímetros. Eu posso escrever assim, ó, 4,00 milímetros, 4,00. Posso botar a quantidade de zero que eu quiser aqui. Continua dando 4 milímetros. Então o que a gente vai fazer aqui é uma diferença entre cada milímetro que acontece no tipo de pérola que ele tem para esse modelo original. A gente vai fazer uma diferença entre o modelo original e a peça que ele tem, de 4, alguma coisa ou 3, alguma coisa. Então a gente vai fazer para cada pérola que ele tem lá disponível, a gente vai calcular a diferença e ver qual é a menor das diferenças para poder dizer assim, esse valor é o que mais se aproxima dos 4 milímetros. Então vamos lá. Primeiro era 4,025. Quando eu faço a diferença 4,025 de 4 milímetros, esse valor menos esse vai dar 0,025. Esse é o valor que eu tenho aí de diferença, que mantém a diferença da pérola que ele tem para a pérola original. Vamos para o próximo. 4,100. 4,100 menos 4,00, que é os 4 milímetros. Dá quanto? Dá 0,100.
Ou seja, você vê que o primeiro já é menor do que o segundo. 0,25 é menor do que 0,100, né? Vamos ver aí. 4, eu estou fazendo agora a diferença do 4 original menos a outra que é menor. 3,970. Vai dar uma diferença de quanto? Ó? De 0,030. Aqui para menos, né? Eu poderia botar o sinal negativo aí, mas seria para menos. Isso aqui vai se aproximar mais para menos. Mas mesmo assim, ela ainda vai ficar maior do que essa, ó, que é 0,25. Certo? Que aqui é 0,30. 0,25 é menor do que 0,30. Ele quer o valor menor, lembre disso. A outra é 4,080. Tira 4,080 menos 4,00, que é os 4 milímetros. Dá 0,080. Continua dando a primeira que nós fizemos menor. E por último, 4 menos 3,099, né? Dá 0,901. Se a gente fizer essa diferença da operação, vai dar 0,901. Ou seja, qual é dessas diferenças é a menor? 0,25, 100, 0,30, 0,80 ou 901? Total aqui essa aqui, ó, 0,025. Então, se a diferença menor é essa, então o joalheiro vai colocar essa peça aqui, ó, a peça que tem diâmetro 4,025. E lá nas opções nós temos a opção C. Aparece a opção C, tá vendo? Que ele vai colocar a que mais se aproxima da pérola original, que é 4,025. Muita gente poderia pensar, é 4,100, 4,1, mas aqui é 4,0, que é 4,0 alguma coisa, que é 3,970, poderia estar mais próximo, mas é 4,025. Então, esse é o valor da pérola que se aproxima, tá bom? Vamos para a próxima. Continuando. Bom, eu tenho outra questão aí que caiu na prova do Enem também. Eu acho que nesse mesmo ano de 2017. Ou foi 2018. Em um parque há 2 mirantes de alturas distintas que são acessados por elevador panorâmico. Eu vou te mostrar aqui a figura, ó. Mirante 1 e o mirante 2. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1. Certo? O cara entra aqui, ó, no mirante 1, ele entra e tem um elevador aqui, ó, até subir o topo. Enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Então tem um elevador 2 bem aqui, no mirante 2, que ele vai subir aqui e vai acessar, é mais alto, vai acessar o topo do mirante 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé. De um para o outro você pode ir até a pé, ó. E entre os mirantes há um teleférico. O teleférico é esse fio que liga aqui, esse chamado aqui, que a gente pode chamar até de bondinho, né? No Rio de Janeiro existe esses teleféricos que eles chamam de bondinho, lá no Pão de Açúcar, no Corcovado, né? Há um teleférico que os liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante. Então o visitante ele pode estar aqui no topo do mirante 1 e andar de teleférico até o topo do mirante 2, ou vice-versa. Está no topo do mirante 2 e caminhar de teleférico, sem precisar descer e ir a pé, até o topo do mirante 1. Então pode ir e pode voltar. Então a gente pode fazer isso. O acesso aos elevadores tem os seguintes custos. Olha aí os custos, ó. Subir pelo elevador 1, que é do mirante 1, para subir até o topo, você vai pagar 15 centavos. Subir pelo elevador 2, que é subir no mirante 2 até o topo, você vai pagar 1,80. É mais caro, porque ele é maior, né? Ó. Descer pelo elevador 1, quando você está lá em cima e quer descer, você paga 10 centavos. Descer pelo elevador 2, você já paga R$ 2,30. Certo? Ó. É mais caro para descer do que subir, né? No elevador 2, tá vendo aí? Continuando, vamos entender a questão. O custo da passagem do teleférico partindo do topo do mirante 1. Do topo do mirante 1. Você está aqui no topo do mirante 1. Para o topo do mirante 2, para cá, é de R$ 2,00. Se você quiser ir pelo teleférico, você paga R$ 2,00. Daqui para cá, do menor para o maior. E para o mirante, e do mirante 1, e do topo do mirante 2, para o topo do mirante 1, é R$ 2,50. Se quiser vir do 2 para o 1, é R$ 2,50. Qual é o menor custo em real para uma pessoa visitar os topos dos 2 mirantes e retornar ao solo? Olha aí. A pessoa ela vai ter que subir aqui, tem que visitar o topo dos 2 mirantes e retornar para o solo. Não pode ficar lá, tem que retornar. Então tem as várias opções, né? Tem a opção de subir, andar pelo teleférico e descer, subir, andar pelo teleférico e descer, ou subir, descer,
andar a pé, subir e descer, é a opção. Então a pessoa ela pode visitar o topo dos 2 mirantes e retornar ao solo. Qual é o menor custo? Menor custo, ela vai pagar quanto? O menor valor que ela vai pagar é quanto? Tem gente que pode achar que é 2,25. É o menor custo, então vai logo para o item A. Não é bem assim, né? A gente tem que fazer as continhas. Só continha de operação básica aí, ó. A gente só vai fazer as situações possíveis. Vamos lá. Resolvendo esse problema. Tá aí os dados. Subir pelo elevador 1. Os custos são esses aí, ó. Usar o teleférico 1. Usar o teleférico de 2 para 1. De 1 para 2. Tem os preços tudo aí. Esses preços a gente vai ficar olhando para eles. Então a primeira opção é analisar as situações possíveis. Primeira opção que eu tenho. Se a escolha for subir pelo elevador 1, que é no mirante 1, usar o teleférico, aí usar aqui o teleférico, do 1 para o 2, né? E descer pelo elevador 2, você subiu, passou pelos dois topos dos mirantes e desceu, não é assim? Então, subir pelo elevador 1, usar o teleférico, você está no 1, para usar o teleférico, vai do 1 para o 2. Está aqui, ó, do 1 para o 2, quanto é o custo, ó. E descer pelo elevador 2. Então, vamos lá. Aí como é que fica aí o custo, ó? Subir pelo elevador 1 é 15 centavos. Aqui, ó. Usar o teleférico do elevador 1 para o 2 é R$2. Tá aqui, ó. E descer pelo elevador 2 é 2,30. Tá bem aqui, ó. Descer pelo elevador 2 é 2,30. Então, quanto é que dá esse custo? 4,45. Mas vamos a outra situação. O cara vai optar em fazer o seguinte. Subir pelo elevador 2. Ele vai lá pro grande. Sobe pelo elevador 2, o mirante 2. Usa o teleférico. Desce aqui pelo teleférico. E desce pelo elevador 1. Pronto. Chegou ao solo novamente. Saiu dos dois, visitou os dois topos e desceu. Chegou ao solo. Então vamos ver os custos. Subir pelo elevador 2. Tá aqui, ó. Subir pelo elevador 2 é 1,80. Usar o teleférico do 2 para o 1 é 2,50. Tá vendo aqui? E descer. Ele está no elevador. Ele está no mirante 1. Ele vai descer pelo elevador 1. Descer para chegar no solo. Ele só paga 10 centavos. Então 1,80 mais 2,50 mais 10 centavos, 4,40. Mas tem uma outra situação que é possível, sem usar os teleféricos, olha aí. Subir pelo elevador 1, descer, andar a pé, subir pelo elevador 2 e descer. Ele visitou os dois mirantes e desceu, chegou ao solo. Entendeu? Não é para visitar os dois topos, nos dois mirantes. Então, subir pelo elevador 1, ele chegou já no topo do mirante 1. Mas ele tem que descer, andar a pé e ir até o mirante 2, subir e descer. Para poder completar a chamada aí que ele está pedindo, né? Então, qual é o custo disso aí? Subir pelo elevador 1 é 15 centavos. É só olhar os custos lá em cima. Descer pelo elevador 1 é 10 centavos. Subir pelo elevador 2 é 1,80. E descer pelo elevador 2 é 2,30. Ou seja, essa opção ele vai pagar quanto? 4,35. Olha aí, pessoal, das 3 situações possíveis, não existe outra. Só tem essas 3 possibilidades. Qual é o custo menor? A 1, a 2 ou a 3? 4,45, 4,40, 4,35. O menor custo é esse, ó. 4,35. Se vocês olharem lá, a opção disso aí é a opção C. Certo? Basta dar uma olhadinha que vocês vão ver que lá é a opção C. Então, esse é o nosso probleminha de matemática no Enem, usando números decimais. Olha aí, tá vendo? Vamos para uma próxima. Vamos ver como é que funciona a porcentagem no Enem, né? Porcentagem no Enem. Onde é que funciona a porcentagem no Enem? O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Lembra do colesterol bom e o colesterol ruim, né? O chamado LDL. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentam taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 mg por dl. O que é isso aqui? mg é miligrama e dl é decilitro. Então o cara tem esse valor aqui, ó, 280 mg por decilitro de colesterol ruim. Isso aqui é a taxa de colesterol no sangue. Miligramas por decilitro de sangue, ele tem esse valor aqui. O cidadão está com essa situação, 280. O quadro apresenta a classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Olha aí o quadro, para saber se está alta, baixa. Ó, a taxa ótima de LDL no sangue é menor do que 100. Próxima de ótima é de 100 a 129. Quem está no limite, de 130 a 159. É alta
a partir de 160 até 189. E muito alta quem está de 190 para cima. Ou seja, esse cara aqui está em 280. E ele está onde? Ele está em muito alta. É mais do que 190. Então ele precisa diminuir essa taxa de colesterol ruim, que é o chamado LDL. O que vai acontecer? O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. E a taxa de LDL reduziu 25%. Ó, ele estava com 280 e houve uma redução de 25% logo no primeiro mês, quando ele resolveu seguir as recomendações do médico. No mês seguinte, ou seja, no segundo mês, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. Então, mais 20% reduziu. Só que não é do mesmo valor não, que aqui ele já tinha reduzido 25%, né? Então, no primeiro mês ele reduziu 25%, ele já está com outro colesterol, outra taxa de colesterol. Aí vai reduzir mais 20% desse valor. Aí, de acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL no paciente é, pela classificação da tabela, é ótima, é próxima de ótima, é limite, é alta ou é muito alta. Então, a gente vai fazer os cálculos aqui para saber. Os cálculos também aqui, ó, nessa parte aqui. O primeiro mês, o que foi que aconteceu? Vamos olhar o seguinte, os dados importantes da questão. O paciente, ele tem uma taxa de 280, vamos partir desse valor. Ele está numa taxa muito alta, né, de colesterol, e ele precisa reduzir. No primeiro mês, o que vai acontecer? Ele vai reduzir 25% desse valor. Como é que calcula 25% de 280? Do jeito que a gente sabe fazer, olha aí. 25 sobre 100 vezes 280. Aí está aqui, você multiplica 25 vezes 280, cancela com 100. Eu cancelei um zero daqui com daqui, ficou 25 vezes 28 sobre 10. Ó. Esse 25 vezes 28 sobre 10 é 700, né? Dividido por 10 dá exatamente 70. Cancela um zero daqui com daqui, 70. O cara reduziu 25%, ou seja, reduziu 70 miligramas. Ele não está mais com 280, ele agora está com esse valor menos 70. Então o que vai acontecer? A taxa de LDL agora no primeiro mês dele é 280 menos 70, ou seja, 210. Já melhorou. Se você for olhar na tabela, continua ainda muito alta, mas já melhorou. Só que o que vai acontecer no segundo mês? Ele vai reduzir 25% desse valor que ele está aqui no primeiro mês agora. 20% de 210. Calculando novamente, 20% de 210 é 20 vezes 210 dividido por 100, multiplica esse por esse, divide por esse. Cancelei aqui os dois zeros, ó, com o zero de baixo, do zero do 20 com o zero do 210. Ficou 2 vezes 21. Sobre 1, 2 vezes 21, que dá 42. Então a redução aqui foi de 42. Os 20% reduzido foi 42. Então agora ele vai estar o quê? Com 210 menos 42, dá 168. Aí galera, se a gente voltar lá na tabelinha, 168 é exatamente a taxa na tabela, é alta. 168 miligramas por decilitro é um valor que se enquadra na tabela como alta. Vamos lá dar uma olhada, ó. Dá uma olhadinha lá que você vai ver, ó. 168, tá aqui, ó, entre o 160 e o 189, né? Então ela se classifica como alta, por isso que a opção é a opção D. Tá vendo? Então você tá vendo aí que funciona dessa maneira, opção D. Aí, nós fizemos aí foi cálculo de porcentagens, apenas dois cálculos seguidos um do outro pela estrutura do problema, e resolvemos um problema bem simples de matemática usando porcentagens, tá certo? Mais para frente. Fração no Enem. Tem fração no Enem? Como é que funciona o problema de fração na prova do Enem? Olha esse problema aqui que é interessante. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Eu quero só lembrar para vocês que quando ele faz assim, a reclusão, que é a prisão de 5 a 15 anos, é que 5 é a mínima e 15 anos é a máxima, né? Entretanto, caso o condenado seja réu primário, o cara foi a primeira vez preso, com bons antecedentes criminais, ou seja, não teve nada de antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Olha aí, a mínima sofre a redução de 1/6 e a máxima 2/3. Suponha que o réu primário, com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33
da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de quanto? Lembre-se que o cara tem bons antecedentes. Então, o cara que tem bons antecedentes, ele disse aqui, né? Ele tem a pena reduzida de 1/6 a 2/3. Então, você vai ter que fazer aqui uns cálculos, né? 1/6 é na mínima e 2/3 é na máxima. Então, a gente vai fazer esses cálculos. Então, quanto é que vai ser, após o benefício, a redução de pena poderá variar de onde? Ou seja, ele vai reduzir, a pena dele vai ser um desses valores aqui, ó. Será que ele vai ficar de 1 ano e 8 meses a 12 anos e 6 meses? Ele pode ficar, lembrando, de 5 a 15. Mas se ele tiver antecedentes criminais, que é o caso aqui, ele vai ter a pena reduzida pelos valores aqui, que é 1/6 a 2/3, que é fração. Ó. 1/6 é 1/6. 2/3 é 2/3, né? Ou é o item B, 1 ano e 8 meses, de 1 ano e 8 meses a 5 anos. O item C, 3 anos e 4 meses a 10 anos. 4 anos e 2 meses a 5 anos. 4 anos e 2 meses a 12 anos e 6 meses. Então a gente vai ver aqui como é que vai fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Primeiro vemos que a pena varia de 5 a 15 anos. Isso é o limite, de 5 a 15 anos, beleza? Segundo, se o condenado for réu primário com boa conduta, essa pena é reduzida de 1/6 a 2/3. Ou seja, a redução da pena passa a ser isso aqui, ó. Vamos ver os cálculos. 1/6 de 5 anos, que é a menor, é 1/6 da menor. 1/6 da menor é 1/6 de 5. Só que 1/6 de 5 anos, a gente vai colocar em meses, 5 anos são 60 meses. Não dá para calcular 1/6 de 5 assim, né? A gente transforma logo em meses, ó. 5 anos equivale a 60 meses. Dá o quê? Dá exatamente 1/6 de 60 meses, 60 dividido por 6, dá 10. Dá 10 meses, ou seja, ele tem a pena reduzida de 10 meses. Então, se ele tinha a mínima, que era 5 anos, se ele já teve bons antecedentes criminais, então ele reduziu 1/6. Então vai para 5 anos menos 10 meses. Isso aqui é a redução, ó, da mínima. Vamos ver a redução da máxima. 2/3 da máxima, que é 15 anos. 2/3 de 15 anos, aqui eu posso calcular. 2 vezes 15 dá 30. Dividido por 3 dá 10. Dá 10 anos. 2/3 de 15 anos dá 10 anos. Que já dá anos, ó. Então, ao invés dele ter 15 anos, ele já vai reduzir para 10 anos. Ou seja, ele não vai cumprir mais os 15 anos. A redução vai ser 10 anos. Então, reduz muito, né? Aí, o que a gente vai fazer agora? Dessa forma, teremos a pena variando de quanto? Vamos lá, fazer as diferenças aí, né? A mínima, né, era 5 anos. Mas ele não tem bons antecedentes, não foi reduzida a mínima para 10 meses, não foi de 10 meses a redução. Então, ficou 5 anos menos 10 meses. Quanto é que dá 5 anos menos 10 meses? Dá 4 anos e 2 meses. Né? 5 anos, tu tira 10 meses, vai restar 4 anos e 2 meses. Que esses 2 meses junto com os 10 meses dá 12 meses, que dá 1 ano para completar os 5. E a máxima varia de 15 anos, né, aqui. Mas como ele tem bons antecedentes e a máxima reduziu 10 anos, vai ficar 15 anos menos 10 anos. Dá quanto? 5 anos. Então o cara vai ter a pena dele, esse rapaz que tem boa conduta, vai ter a pena dele no intervalo de 4 anos e 2 meses a 5 anos. Vocês lembram que a opção era essa? Era a opção D. Olha aí. 4 anos e 2 meses. Vou voltar lá para vocês verem. Opção D, ó. 4 anos e 2 meses. Tá aqui, ó. A 5 anos. É o valor da pena do cara que foi réu primário nessas condições aqui, ó. E tinha bons antecedentes criminais, tá vendo? Nós fizemos os cálculos lá e encontramos esses valores, né? Assim, ó. O que nós temos? Nós temos aí um probleminha só de fração. Usa fração e calcula as diferenças aqui, ó, para ter o resultado. Questão também muito fácil da avaliação do Enem, tá certo? Então, eu agradeço aí a participação de vocês, a presença de vocês nesses problemas. A gente resolveu alguns problemas de matemática que envolvem aí fração, porcentagem e números decimais. Peço que vocês estudem, continuem estudando, se preparando, né? E que esse momento ainda remoto seja um momento de bons desenvolvimento para vocês, para que vocês possam adquirir bastante conhecimentos e tirar suas dúvidas conosco. Obrigado pela atenção e tenham todos
Bons estudos, ok? Um abraço.